Deputado Henrico. Obrigado pela preocupação, amiga. Deputado líder do PV, Henrico Mizadze, vai falar agora. Você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, essa tem uma sessão extraordinária que os deputados seguem ainda no tema do coronavírus. Ontem foram 3 projetos aprovados para enfrentar essa crise e agora a questão da calamidade pública. Deputado Henrico. Teria pouco a acrescentar em toda a análise que foi feita pelos colegas que me precederam acerca da gravidade da situação, acerca da medida que a gente vai tomar hoje e do que se vislumbra no horizonte próximo em termos de iniciativas, tanto do governo como de nós aqui. Eu acho importante a gente frisar e deixar muito claro quais são os efeitos jurídicos daquilo que a gente está aprovando hoje, porque o nome às vezes pode nos dar uma impressão de algo mais grave do ponto de vista constitucional. O estado de calamidade pública que hoje, daqui a pouco nós vamos votar, ele se refere, como o deputado Alessandro Molon disse aqui, ele se refere a um âmbito fiscal e administrativo do nosso Estado, do Estado brasileiro. Ele não diz respeito àquelas matérias do artigo 136 da Constituição Federal, que trata de estado de sítio, estado de defesa, e que implicam suspensão ou, ao menos, uma diminuição dos direitos e liberdades e garantias individuais. Não se trata disso. É importante que todos os deputados e que a população, principalmente, saiba que o estado de calamidade pública acionado com fundamento no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem esse único e exclusivo objetivo de permitir que o Estado brasileiro, que o Executivo principalmente, tenha uma maior liberdade, uma maior discricionariedade nos gastos públicos, para que ele possa, evidentemente, enfrentar a calamidade pública com os instrumentos adequados. Não se pode dar ao Executivo, em tempos diferentes, em tempos anormais, os mesmos instrumentos que se dá em períodos de normalidade. E, evidentemente, esse é um caso, e ninguém discute, de calamidade pública e que precisa ser acionado o artigo 65 da LRF. Isso, aqui eu coloco a posição do Partido Verde e conclamo, evidentemente, a todos os parlamentares a seguirem e aceitarem essa mensagem enviada pelo Executivo. Eu ouvi mais cedo, presidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que essa era o principal desafio que os Estados Unidos da América vão enfrentar depois da Segunda Guerra Mundial. E ele, associando o combate ao coronavírus com um combate bélico e falando do inimigo invisível, me veio à lembrança uma história, e o deputado Marcelo Freixo, que é professor de história, pode me corrigir se eu estiver errado, mas me veio à mente a história do Carlos Martel e do Reino dos Francos, que quando o território dos francos, lá no século VII e VIII, tinha sido quase completamente tomado pela invasão muçulmana, e ano após ano os muçulmanos iam aos poucos tomando o território, e cada vez mais os francos iam subindo para o norte da Europa, o Carlos Martel se deu conta do seguinte, que os francos eram um povo de agricultores, e eles estavam muito mais preocupados com seus campos e com as suas casas e com suas vidas comuns do que com efetivamente combater o inimigo comum que invadia o seu território. E o grande artifício retórico que o Carlos Martel usou para convencer os francos foi justamente fazê-los perceber que, se eles não se unissem naquele momento e parassem tudo que a vida deles, o comum da vida deles era, eles iam voltar depois para suas casas, para os seus campos, e não ia ter nada. Essa é a situação que a gente tem hoje. Nós precisamos nos unir e envidar todos os esforços possíveis para o inimigo comum, e não adianta achar que, se a gente não fizer isso, a gente vai voltar para casa e vai estar tudo normal, porque não vai estar. Nós estamos numa situação, de fato, de guerra contra o inimigo invisível, e o que demanda todos os esforços e a união de todos nós para que a gente possa, passado esse período complicado da nossa história, voltar às nossas vidas comuns. E o deputado Marcelo Ramos citou o Confúcio, deputado Marcelo Ramos, e eu veio um pouquinho, Vossa Excelência falou do Confúcio quando disse do mar revolto que faz os bons
marinheiros e que prova os bons timoneiros. Eu venho um pouquinho mais perto de nós e lembro dos últimos 2 versos do Mar Português, que são um dos 2 versos mais bonitos da literatura portuguesa, que o Fernando Pessoa fala assim: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Assim, quando a gente enfrenta um perigo e um abismo, que dá medo, mas quando a gente enfrenta do outro lado, pode ter certeza. Acho que não. A gente pode ter certeza que se nós enfrentarmos com coragem e com união esse abismo e esse perigo, a gente pode encontrar do outro lado, sair melhor do que a gente entrou como nação, como país. Obrigado, senhor presidente.